Fala, minha tropa, seja muito bem-vindo ao Militar de Carreira. E essa é a nossa aula número 6 de Matemática Básica. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre fração. Nesse ponto, a gente já entendeu o que são as operações básicas, né? As 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora que a gente já entendeu isso, principalmente a parte da divisão, a gente vai entrar para falar um pouco sobre fração. Então, essa aula, a gente vai fazer uma abordagem bem simples ali do que é uma fração. Tá ok? Então não vamos enrolar muito, vamos logo para a aula. Deixa eu passar aqui a tela. Vamos lá. O que é uma fração? Uma fração, a gente pode definir ela, né? Você vai encontrar também nos livros, falando que é uma parte de um todo. Então, uma parte de um todo. Mas o que seria isso? Uma parte de um todo? Uma parte de um todo, né? O que seria isso? Por exemplo, quando você vai numa pizzaria, então você vai ter lá uma pizza, geralmente você pede uma pizza com 8 pedaços. Se você tem 4 pessoas, cada pessoa vai comer quantos pedaços? Né? E aí você começa a entender um pouco do que é uma fração. Uma fração é uma parte de um todo, um pedaço, né? Divide ali e cada um fica com uma fraçãozinha, com um pedacinho daquilo. Então, provavelmente, no teu ensino fundamental, no teu ensino médio, você já viu, né, algum professor falando sobre a pizza, né, que é o exemplo mais clássico de se dar. Eu até botei aqui alguns exemplos. Ó. Então aqui a gente pode entender, ó, se eu dividir uma pizza, por exemplo, aqui um círculo, né, mas vamos tratar como se fosse uma pizza. Se eu dividir uma pizza aqui no meio, eu tenho metade, então cada partinha verdinha dessa aqui representa metade. Se eu dividir em 3, cada parte representa 1/3. Se eu dividir em 4, cada parte representa 1/4. Se eu dividir em 5, cada parte representa 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. E assim vai por diante. Tá ok? Então, eu posso dividir por 1000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes. O que vai importar é a parte que eu estiver trabalhando, tá ok? E na fração, né, você tem que entender uma coisa que é muito importante, principalmente para questões de concurso, que é o quê? Você entender o que é o numerador e o denominador, tá ok? Então vamos supor que aqui que eu bote aqui, ó, o 3/5. Qual que é o meu numerador? O meu numerador é sempre o meu número que está acima. Então aqui, ó, é o meu numerador. E o de baixo? O de baixo, ele é o meu denominador, tá ok? Só que a gente tem que entender que uma fração, ela também é uma representação de uma divisão. Aqui eu não estou dividindo 3 por 5, a fração quer dizer que eu estou dividindo 3 por 5, tá ok? Ela também pode ser tida como uma divisão. Então, eu posso falar que o meu numerador, ele também é o meu dividendo, tá ok? O numerador, ele também é o meu dividendo lá da divisão, tá ok? Se você não viu a linha de divisão, dá uma olhada lá, que a gente fala lá sobre essa parte do dividendo. E o meu denominador é o meu divisor, é nada mais do que o meu divisor. Ou seja, essa fração eu posso botar ela assim também? 3 e 5? Posso. A gente não viu lá da aula de divisão? Posso botar assim também, ó. 3 dividido por 5. Posso botar ela assim também, tá ok? Isso não vai mudar o resultado, é só a forma como eu estou escrevendo ela, tá ok? Então isso é muito importante você entender, porque às vezes numa questão ela vai botar lá, dado numerador tal, e aí se você não souber aonde eu coloco o numerador, aonde eu coloco o denominador, você pode errar por um simples detalhe desse, tá ok? Ele vai falar assim, multiplicando o numerador por 10 vezes, qual vai ser o resultado? Entendeu? Eu só tenho que saber que, então eu vou multiplicar aqui o meu bzinho por 10 vezes, beleza? Então essa parte aqui você tem que entender só para você, caso caia numa questão, você não erre, beleza? Então vamos lá. Como ler e interpretar frações? Essa parte aqui eu coloquei, mas eu já falei ali em cima, só para vocês entenderem. No PDF que vai ter aqui na descrição da aula, vai estar lá até, eu acho que o 20, né? Vai ter alguns exemplos ali, 20, dividido por 20, dividido por 100, tá ok? Para vocês entenderem, mas é basicamente o que a gente estava conversando. 1/2, né? Metade de algo, 1/3, 1/4, 3/5, como está aqui. Então, depois, quando a gente passa do 10, a gente vai para 1/11, né? Então, tá aqui 1/11, ou 2/11, né? Ou 2/12, tá ok? Então, são representações, são formas de falar que você pode, né, às vezes se enganar na hora que cai numa questão ali, mas eu vou deixar no PDF ali tudo para você decorar, beleza? Porque, infelizmente, você vai ter que entender ali e gravar na sua mente.
Outro ponto importante que eu coloquei aqui, para a gente não ficar uma aula muito comprida, não ficar uma coisa assim que vai encher muito sua mente, os tipos de frações, tá ok? Quais são os tipos de frações principais? Tem vários, mas eu coloquei aqui os mais relevantes para a gente, beleza? Fração própria. O que é uma fração própria? O numerador é menor que o denominador, que realmente é uma fração. Então, ou seja, por exemplo, aqui, 2 quintos. Eu sei que esse 2 quintos aqui, 2 dividido por 5, vai dar 0, alguma coisa. Né? No caso aqui, vai dar 0,4. Então, eu sei que ele é uma parte de um todo, beleza? Ele dá um número menor do que 1. Então, uma fração própria, eu posso falar que ela é um número menor do que 1. É uma fração própria, eu posso botar aqui, ó, que ela é menor do que 1. Se você não conhece esse símbolo aqui, a gente vai ter ali uma aulinha também sobre símbolos, né, sobre expressões ali, tá ok? Então, mas ele significa que é menor. Se for assim, é maior, beleza? Então vamos lá, a minha fração própria ela é um número menor do que 1, beleza? Ela está compreendida ali nesse intervalo. E a minha fração imprópria? O numerador é maior ou igual ao denominador. Ou seja, ele pode ser aqui, ó, maior ou igual do que 1. Exemplo, aqui, ó, 5 sobre 4. 5 sobre 4, eu sei que... Vamos lá, que bugou aqui, tropa. Eu sei que o meu 5 sobre 4 vai ser 1, alguma coisa. 1, alguma coisa aqui, beleza? Eu sei que se eu botar aqui, ó, 6 sobre 6, qual que é a resposta disso aqui? É 1, beleza? Então, essa é uma fração imprópria. Por quê? O meu numerador ele é maior ou igual que o meu denominador. Eu sei que é um número maior do que 1, tá ok? E o que é uma fração aparente? É um caso especial de fração imprópria, onde o numerador é um múltiplo exato do denominador, resultando em um número inteiro. O que é isso? O que é isso? É, por exemplo, ali, ó, 6 sobre 3. Né? Ela é uma fração imprópria, só que ela é só uma fração aparente, porque o resultado é um número inteiro, é 2. É a mesma coisa se eu botar aqui. Vamos botar aqui 12 sobre 4. Eu sei que o resultado é 3, beleza? Então, é uma fração aparente, porque ela parece uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Ela dá uma resposta, se a gente for lá na nossa na nossa aulinha de divisão, a gente vai ver que ela dá uma resposta com o resto igual a zero, porque ela é uma divisão exata. Né? Se eu dividir 12 por 4, eu vou ter o 3. Se eu dividir 20 por 5, eu vou ter 4. Lembra lá ó, da nossa aulinha de divisão? 20 por 5, 4 vezes 5, 20. Qual que é o valor do meu resto aqui? O meu resto é zero, beleza? Então, ela é uma fração aparente, porque ela é um número inteiro. Tá bem, tropa? Agora, a nossa próxima aqui que eu coloquei é uma fração mista. Tá ok? Existem alguns concursos que utilizam muito isso aqui. Tá ok? 2, 1/3. O que é isso aqui? Você vai ver lá, vai ver assim, ó, 2, 1/3. Aí você vai falar, meu Deus, que número é esse? Na verdade, isso aqui só está falando que é um número, é uma fração aparente aqui, mais um pedacinho. O que é isso aqui? Como é que eu posso resolver? Isso aqui é só eu multiplicar para cá, ó, 2 vezes 3, multiplico aqui e somo com esse. É a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, 6 dividido por 3 mais 1/3. Isso aqui ó, é 7 sobre 3, beleza? Essa é 7 sobre 3. A fração mista, ela é uma representação de uma fração o quê? A gente viu aqui em cima. De uma fração imprópria, beleza? Porque ela dá um número inteiro e dá mais uma fraçãozinha. Então, a fração mista, ela mistura realmente a fração própria com a fração imprópria. Então, ela faz essa mesclagem ali, entre as duas. Então, se eu botar aqui, ó, 2, 1/3 é igual a 6 mais 6 sobre 3 mais 1 sobre 3. Por quê? Isso aqui não é um número ali de uma fração aparente, isso não é um 2? E aí ele fica assim, ó. É só uma forma de eu representar diferente, beleza? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, porque pode ser que vocês encontrem algumas questões, né? O concurso da ESA, ele é difícil de usar isso aqui. Mas, como a cada ano que passa o nível aumenta, pode ser que eles coloquem isso aqui só mesmo para confundir ali a cabeça do candidato, e o candidato já surtar na hora de fazer a questão, porque acha que já é um número da NASA, mas é um número tranquilo.
beleza? Eu não coloquei uma aqui, mas eu vou botar aqui para vocês, que é a fração equivalente. O que é a fração equivalente? É quando uma fração ela tem o mesmo valor equivalente. É quando uma fração tem o mesmo valor que a outra. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, 4 sobre 2, ele é o mesmo valor do que, vamos botar aqui, 3 sobre 6, beleza? Então, 4 sobre 2 aqui, ele é o mesmo valor de que, vamos botar aqui, 6 sobre 3. Por quê? Quanto é 4 sobre 2? 4 dividido por 2 é 2. Quanto é 6 dividido por 3? É 2. Ou seja, são frações equivalentes, ela tem o mesmo valor. Beleza? Então, eu posso ter várias frações equivalentes? Posso. Eu dei 2 exemplos aqui, mas eu posso ter várias frações equivalentes. Por exemplo, vamos continuar aqui, ó. 4 sobre 2 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 12 sobre 6, que é igual a 10 sobre 5, que é igual a 20 sobre 10. Todas essas são frações equivalentes, porque elas têm o mesmo valor. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 10 por 5, 2. 20 por 10, 2. Beleza? Então, dessas frações, né, que você tem que entender, você tem que, primeiro, né, fazer alguns exercícios onde você vai ver cada fração aparecendo, vai entender o que são elas, beleza? Mas como é que você vai fazer esses exercícios? Agora sim, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as operações com frações. E aí a gente vai entrar ali na parte de subtração, adição, multiplicação e divisão com frações. Aí a gente tem algumas regrinhas ali que a gente precisa saber, beleza? Primeiro a gente vai falar sobre adição, a gente vai falar um pouco sobre MMC, tá ok? Mas eu não vou ficar falando muito aqui, porque vai ficar para a próxima aula, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida sobre o que é fração, sobre alguma das propriedades, né, das frações que eu botei aqui, você pode mandar para mim, né, pode escrever aqui nos comentários ou mandar lá na rede social, que eu vou estar sempre te respondendo, tá bom? Então, até a próxima aula.